Gente, você já deve ter ouvido falar muito sobre consumo de carboidrato. Mas você sabe qual é a diferença entre carboidrato simples e carboidrato complexo? Pois é, isso é muito importante, principalmente para a gente fazer escolhas adequadas. Então, acompanhe esse vídeo até o final, porque eu vou trazer muita informação, muita dica legal que você vai ver que você vai usar no seu dia a dia. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveita e se inscreve agora, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa dessas informações. Eu sou o Dr. Tanguy, sou médico há mais de 20 anos. Uma das minhas grandes alegrias é compartilhar com vocês informações relacionadas à saúde, a bem-estar, a qualidade de vida e como você pode viver de forma mais agradável, de forma mais saudável e muito mais feliz. Então vamos lá, gente. A maioria das dietas dos últimos 20 anos, elas pregam o quê? Redução do consumo de carboidrato. Só que a gente tem que entender que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O carboidrato, ele é a principal fonte de energia do nosso corpo. O carboidrato, ele é fundamental para a nossa produção hormonal. Você sabia que quando a gente come um carboidrato, o nosso corpo, como forma de recompensa, a gente tem uma produção hormonal, especificamente de dopamina e serotonina. Então, é muito bom. Só que eu tenho que entender que do mesmo jeito que quando eu consumo uma droga, por exemplo, maconha, cocaína, quando eu consumo álcool ou quando eu consumo qualquer outro produto, eu também aumento minha produção hormonal. E a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então o carboidrato, ele também é viciante, especificamente o açúcar. Alguns estudos comprovam que é mais difícil você tirar o vício do açúcar do que você tirar o vício da cocaína. Lembrando, gente, que qualquer vício no nosso organismo, ele tem os seus fatores prejudiciais e devem ser evitados. Mas as drogas, muitas vezes, e com razão, a gente tem que ter medo. Álcool, cigarro, cocaína, maconha. Mas e o carboidrato que está todo dia na nossa mesa? Que faz parte do lanche, da merendeira lá dos nossos filhos que desde pequenininho levam para a escola. A gente também tem que ter noção do que é esse carboidrato e qual é o poder que o excesso desse carboidrato pode trazer de efeito negativo. Um poder negativo de inclusive se tornar uma droga. Esse vídeo, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre carboidrato simples e carboidrato complexo. Carboidrato simples, como o nome já diz, é aquele carboidrato no qual as ligações são feitas de forma simples. Então, quando esse carboidrato ele é quebrado, ele libera energia de forma mais rápida. Ele libera a glicose para a corrente sanguínea de forma mais rápida. Já o carboidrato complexo, como o nome também diz, ele tem ligações mais complexas. E por que essas ligações são mais complexas? Porque ele vem junto com fibras. Gente, você sabia que fibra também é carboidrato? E que a gente precisa consumir em torno de 25 a 30 gramas de fibra por dia para ajudar o quê? A nossa flora intestinal, para melhorar a nossa produção hormonal, para melhorar a nossa frequência de ir no banheiro. Pois é, fibra é carboidrato, só que é um carboidrato que não é digerível. Então a gente não digere o carboidrato. Então quando eu falo em carboidrato complexo, a maioria das vezes esse carboidrato ele vem associado a fibras. Então, Tanguy, dá um exemplo mais simples para a gente. Quando você consome um carboidrato simples, por exemplo, você comeu um pedaço de pudim, tá? Isso é um carboidrato simples. Ele quebra de forma rápida e libera glicose. É como se eu te desse uma nota de 100 reais. Te dei uma nota de 100 reais, você pode ir em qualquer lugar agora e usar esses 100 reais para fazer uma compra, um lanche, abastecer o carro, do jeito que você quiser. Você chega lá com 100 reais. Só que esses 100 reais, você gasta ele rápido. Da mesma forma, quando o nosso corpo libera a glicose de forma simples,
o nosso organismo entende que necessita da produção de insulina. O que insulina é? É um hormônio que o nosso corpo secreta através do pâncreas, que faz com que a glicose liberada para a corrente sanguínea entre para dentro da célula. Então, toda vez que eu como carboidrato simples, como resposta, o meu corpo aumenta a produção de insulina. Durante um período, isso pode ser legal, bom para o corpo, porque você consegue manter reservas energéticas. Só que o problema, se eu como carboidrato simples, eu aumento muito a produção de insulina. E aí eu tenho que lembrar que nós temos dois tipos de diabetes. O primeiro diabetes é diabetes tipo 1, que é aquele que é genético, a pessoa já nasce sem a produção de insulina. Então, o diabetes tipo 1 é a falta de insulina. Só que o diabetes tipo 2 é o excesso da insulina. Então, à medida que a pessoa come muito carboidrato, a maioria das pessoas obesas, elas comem muito carboidrato, havendo uma produção aumentada de insulina. Então, a insulina ela é alta. E essa insulina alta, ela leva o que a gente chama de resistência insulínica. A resistência insulínica é uma das principais causas da síndrome metabólica, fazendo com que altere a nossa concentração de glicose no sangue. A glicose normalmente fica alta. Normalmente eu aumento o colesterol, aumento o triglicerídeo, trago várias outras consequências por um consumo inadequado de carboidrato simples. Ao passo que o carboidrato complexo, ele sendo associado por fibra, a sua digestão se faz de forma mais lenta. Então é como se eu te desse um cheque de R$100. O cheque de R$100 vale a mesma coisa que uma nota de R$100? Vale. O valor é o mesmo, tá? Apesar de que a pessoa fala, mas não é todo lugar que aceita cheque. Justamente. Já que você tem um cheque de R$100 e não é todo lugar que aceita esse cheque, você vai ter que ir no banco descontar esse cheque. Só que o fato de você ir no banco faz com que você fique mais tempo com esse dinheiro, levando a uma saciedade. Então essa é a grande diferença. O carboidrato simples, ele quebra fácil e libera rápido a glicose no sangue. Já o carboidrato complexo, por ele ser associado à fibra, ele libera a glicose de forma mais lenta. Então, se eu libero a glicose de forma mais lenta, o que acontece? A insulina sobe de forma mais lenta. Mas uma coisa que eu trago, gente, que é bem interessante esse conceito, é que R$100 em dinheiro ou R$100 em cheque vale a mesma coisa. Então a pessoa fala o seguinte, eu tenho arroz simples e arroz integral. Já que esse é integral, eu posso comer o dobro. Não, não pode comer o dobro, porque eles têm quase a mesma quantidade de calorias. Então, gente, todas as vezes, em relação ao consumo de carboidrato, o que eu tenho que prestar atenção? A melhor dieta não é aquela dieta cetogênica que corta totalmente o carboidrato. Não é só a dieta low carb que prega baixos índices de consumo de carboidrato. A melhor dieta é a dieta chamada ideal carb. O que é ideal carb? Que tem a quantidade adequada de carboidratos para a sua necessidade. E como é que você sabe a sua necessidade? Normalmente você pega a sua taxa metabólica basal, que é o seu salário de calorias durante o dia, 40% você vai consumir em carboidratos. E aí, gente, eu sempre tenho que lembrar que eu tento dar preferência por carboidratos complexos. Por quê? Primeiro, porque já tem fibra associada e fibra é benéfica para o nosso organismo, principalmente para a nossa flora intestinal. Segundo, libera a glicose de forma mais lenta, diminuindo a produção de insulina, diminuindo o risco de resistência insulínica. Terceiro fator e muito importante, o carboidrato complexo, você leva mais tempo para metabolizar ele. Se você leva mais tempo, isso te dá mais saciedade. Você fica mais tempo com aquele alimento sendo digerido. Então, você, na verdade, mantém essa saciedade por muito mais tempo. Então, gente, depois dessas informações
a respeito de carboidrato simples e carboidrato complexo, fica muito mais fácil de você entender. E aí vem um conceito que a gente chama de índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? Quanto que esse carboidrato libera esse açúcar de forma mais rápida. Então, normalmente, aqueles alimentos que têm composição de carboidrato simples, eles liberam ou têm um índice glicêmico mais alto. Aqueles carboidratos complexos, que têm fibra associada, normalmente eles têm um índice glicêmico mais baixo. Então, qual é a nossa grande dica? Pega a sua taxa metabólica basal, define ela para você saber o quanto você pode consumir. 40% carboidratos, 30% proteínas, 30% gorduras. Dos carboidratos, a gente sempre dá opção por aqueles carboidratos complexos. Só que eu tenho que lembrar também, gente, existe alimento que alimenta o corpo. Existe alimento, gente, que alimenta a alma. Então, tem que fazer parte da nossa alimentação os nossos pequenos prazeres, principalmente porque o carboidrato estimula a produção de serotonina, de dopamina, de endorfinas. Então, quando eu, às vezes, como um chocolate, ou tomo um sorvete, ou como um pedaço de pudim, isso, como eu falei, alimenta a minha alma. Isso traz satisfação, aumenta a produção hormonal. Isso é muito bom, principalmente para a nossa parte de felicidade. Mas eu não posso deixar que esse carboidrato simples se torne um vício na minha vida, mas especificamente também na vida das nossas crianças, adolescentes e jovens. Eu preciso trazer informação de qualidade para que eles possam fazer escolhas conscientes, escolhas que façam com que a alimentação deles seja de uma forma mais tranquila, de uma forma mais equilibrada. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem você acha que precise, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, acompanha o nosso canal porque vai ter muita informação, muita dica relacionada à saúde, a bem-estar, qualidade de vida, para que você e a sua família possam viver cada vez melhor.